Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo. Hoje com os palpites aí das oitavas de final do dia 4 de dezembro. Domingão, França e Polônia, Inglaterra e Senegal. Para esses jogos aqui eu não fiz vídeo, vocês devem ter sentido falta aí dos meus palpites para Países Baixos, Estados Unidos e Argentina e Austrália. No momento da gravação deste vídeo nem rolou ainda os jogos, nem rolaram os jogos. Mas é porque eu não vi nada demais, tá? Então por isso que eu não fiz o vídeo. Como era um dia que não tinha jogo interessante, eu aproveitei para dar uma descansada também, tá bom? No caso, na sexta-feira. Mas é isso, agora vamos analisar então os jogos do domingão, do dia 4 de dezembro, França e Polônia, Inglaterra e Senegal. Mas antes de tudo eu peço para que você curta o vídeo e também se inscreva no canal, porque é muito importante ter a sua audiência qualificadíssima conosco aqui quase todos os dias, né? Algumas vezes eu deixo de fazer o vídeo, mas quase toda a gente está aqui com conteúdos novos, tá bom? Bora lá então, França e Polônia, o primeiro jogo do domingão, jogo meio-dia. A França entra em campo com uma equipe que fez uma boa primeira fase. É verdade que perdeu no último jogo para a Tunísia, mas foi mais ou menos do tipo do Brasil, time reserva, basicamente classificado em primeiro. Então a França podia se dar ao luxo de poupar algumas peças para descansar seus jogadores. Agora, quando precisou jogar, jogou bem contra a Austrália, virou o jogo para 4-1, jogou bem contra a Dinamarca, foi 2-1. Então é um time que quando foi exigido jogou bem e calou a boca de muita gente que achava que a França poderia cair na primeira fase por conta dos seus desfalques. Então a França fez sim uma boa primeira fase, não é um time brilhantíssimo, mas é um time que mostra algumas qualidades interessantes. Já a Polônia teve uma primeira fase de empatou com o México 0-0, venceu a Arábia Saudita 2-0 e perdeu da Argentina por 2-0. Muitos disseram, né, e dizem que a Polônia teve o pior time da primeira fase entre os qualificados por conta do seu estilo de jogo apático. E eu não deixo de concordar com isso. Eu realmente acho que a Polônia, desde a Copa de 2018, tem uma seleção muito apática, um time que não se conecta, não tem um entrosamento muito interessante. Mas também não acho que a França seja tão favorita ao ponto de pagar 1,30 para ela diante da Polônia. Por quê? Primeiramente porque a Polônia está acostumada a jogar com grandes seleções europeias. Ela joga direto contra a Holanda, Bélgica, França, Inglaterra. Contra a França ela não enfrenta desde 2011, mas outras seleções grandes, a Polônia já está acostumada com esse tipo de enfrentamento forte, enfrentamento de contato físico muito forte, de muito jogo técnico para parar, né? Um time da França que tem um Mbappé, por exemplo, o time da Inglaterra que tem Kane, Sterling. Então a Polônia já é preparada para frear esses times que ela enfrenta. Então é um time muito truculento, né? Então com isso acaba que para mim a Polônia não é uma seleção boba, não é uma seleção que vai deixar a França fazer o que ela quer, assim como uma Arábia Saudita da vida, por exemplo, assim como uma Austrália. Então eu acho que a Polônia, por ser do continente europeu, ela tem sim uma maior qualidade para enfrentar a França nesse momento. Eu acho que a França passa, mas eu acho que também por ser oitavas de final, a gente ter confrontos que são muito, como é que eu posso dizer, muito pegados e 1-0 às vezes é o necessário para você passar de fase. Eu gosto bastante desse mais 1,5/2 da Polônia pagando 1,65. Eu vou com meia unidade, que é basicamente metade de uma unidade do meu bank, porque basicamente eu não acho que isso é um confronto tão fácil. Eu acho que tá esticado, a gente só perde essa bet por inteiro se for 3-0 para a França. A gente sabe que um 3-0 em Copas do Mundo e oitavas de final sempre é muito difícil de acontecer, ainda mais um confronto entre dois europeus. Então por isso eu estou nessa bet da Polônia. Agora indo para o próximo jogo, Inglaterra e Senegal, uma partida um pouco mais difícil, né, para a Inglaterra. Senegal mostrou um estilo de jogo interessante, perdeu a estreia para a Holanda por 2-0, mas depois se recuperou com boas partidas contra o Catar e contra a equipe do Equador. A Inglaterra também teve uma primeira fase muito interessante, venceu por 6-2 Irã, venceu de 3-0 o País de Gales e teve um empate ali modorrento contra os Estados Unidos 0-0, mas também naquela linha de que vamos administrar aqui para realmente não acontecer o time se cansar e se lesionar. Os Estados Unidos era o time mais forte do grupo da Inglaterra e por isso que ela tirou o pé do acelerador ali e fez uma partida diferente do que fez contra o Irã e contra o País de Gales. O que eu acredito aqui é um confronto muito difícil para a Inglaterra, mas eu acho que a Inglaterra vai estar na frente em algum momento do marcador e com isso o Senegal deve pressionar em alguns momentos do jogo, mesmo que tiver 0-0. Por quê? Senegal tem um atacante muito interessante, que é o Dia, e também tem o Ismail Assar na ponta esquerda do time, ele que traz muito volume ofensivo para a equipe, principalmente nos cruzamentos, nas jogadas pelas laterais. Eu gosto aqui de Senegal para ter mais de 2 escanteios, acho que é uma seleção interessante, acho uma seleção que tem um estilo de jogo ofensivo mais interessante, por exemplo, do que a Polônia. A linha da Polônia estava também mais de 2,5, só que eu não pego porque
Eu acho que a Polônia vai jogar muito mais para trás que o Senegal. O Senegal tende a provocar uma seleção mais ofensiva. Ela não fica para trás. Contra a Holanda, por exemplo, ela fez 6 escanteios, se eu não me engano. Então a seleção que naturalmente ela tem um DNA mais ofensivo, com jogadores que vão mais para cima. Então com isso, acaba que para mim essa linha de escanteios ela tá baixa, né? Eu gostei dessa linha, tá baixa, 3 escanteios, a gente já leva essa bet para casa e ainda tem a vantagem, né, do ponto que a Inglaterra pode estar na frente do marcador e com isso o Senegal deve ir para cima de uma vez por todas e não deve estar nem ligando pro jogo se vai perder ou se vai empatar, vai com tudo para cima tentar realmente botar a bola na área. Então com isso, esse mais de 2.000 escanteios tem um cenário muito interessante e eu também vou com meia unidade nessa aposta. Beleza, pessoal? Essas são minhas 2 bets para amanhã nesse domingão de futebol. Os jogos estão ficando mais difíceis. Eu aconselho vocês a pensarem muito antes de fazer bets nas oitavas de final. A casa já conhece muito mais os times. E com isso, ela elabora linhas mais interessantes e mais preenchidas em termos de valor. Então vamos tomar muito cuidado nas nossas operações. Eu sei que dá aquela vontade de apostar, né, no jogo do Brasil, da França, da Espanha. Assistir o jogo é legal com uma bet, mas se você for fazer isso só para torcer, coloque um capital um pouquinho menor, porque a aposta, claro, também é diversão, mas se você estiver trabalhando com isso, toma cuidado com essa diferenciação do que é trabalho e o que é diversão. Beleza? Valeu, pessoal, tamo junto. E segundona nós teremos mais 2 jogos também, né? Japão e Croácia e Brasil e Coreia. E eu volto amanhã com mais vídeos para vocês. Valeu, tchau, tchau. Fui!